Como eu tenho carga de cima para baixo, automaticamente eu vou ter uma reação AY para cima. E como isso daqui está tendendo a girar para o lado direito, então está tendendo a ter uma rotação, eu vou ter uma reação que é o meu momento em relação ao ponto A aqui. Então são essas três incógnitas que eu preciso achar. E eu tenho informações suficientes aqui, então eu vou precisar escrever 3 equações para achar essas 3 incógnitas. Quais vão ser essas 3 equações? Somatória dos momentos em relação ao x, vou achar o AX. Desculpa, somatória das forças em relação a x, vou achar o meu AX. Somatória dos meus momentos em relação ao ponto A, vou achar o meu momento A. E somatória das minhas forças em relação a y, vou achar qual que é o meu AY. Então, essa questão é um pouco diferente daquelas outras duas que a gente vai ver na sequência. Por quê? Porque a viga está engastada na parede, ela está dentro da parede. Ela não está só sendo segurada por 2 pontos. Então, essa viga dentro da parede vai ter esse momento que vai tender a girar essa viga. Por isso que ela tem esse momento aqui também. O que traz aqui para mim, para essa primeira equação, que poderia gerar dúvidas, é que eu tenho uma cota de 2 metros e eu tenho uma cota de 3 metros aqui. Então, professor, essa força aqui está a 2 metros de distância ou a 3 metros? Aqui está o primeiro ponto. Na verdade, é o único ponto, né, que gera dúvida. Os outros dá para interpretar de uma maneira mais tranquila. Mas esse ponto gera dúvida. Então, quem fez com 2 metros e quem fez com 3 metros vai ganhar certo, tá? Não tem problema. Não precisa em se preocupar em relação a isso. Mas vamos desconsiderar esse 3 aqui e vamos usar o de 2. Gente, todo mundo entendeu ali onde estava o problema? Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo Eu certo. nem tinha percebido, professor. Então, eu vi que tu calculou com 2. Cara, a hora que eu olhei a questão e eu tava olhando a tua prova, eu falei, ih, rapaz, será que ele usou 2 ou usou 3? Eu vi que tu usou 2, pensei, nossa, menos mal. O primeiro que ele viu foi 2. Não sei se alguém fez com 3. Enfim, o ideal é sempre a gente desenhar um diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre que vai nos indicar o que a gente vai precisar calcular. Então, o meu AY, meu AX e o meu momento em relação ao ponto A. Aí eu tenho uma força de 800 para cá, em que ela está a uma distância de 2 metros. E eu tenho essa força aqui, ó. Eu vou decompor ela em 2 partes, porque eu sei que vocês preferem desse jeito. Então, eu vou fazer uma força F2x, vou fazer uma força F2y. Quando eu calculo direto, mas vamos decompor elas. Então, F2x é igual a F2 vezes o meu cosseno de 30 graus. Então, meu F2x é igual a 500 vezes o meu cosseno de 30. Vou escrever essa daqui em partes, só para ficar aqui. Vezes o meu cosseno de 30. O meu F2x é igual a 500 vezes o meu cosseno de 30. 433 newtons. Pode arredondar se quiser, porque é 0,01, enfim. E vou calcular o meu F2y, que é igual à minha força F2, que é 500, vezes ela está sem o ângulo, então vezes o meu seno de 30. Meu F2y é igual a 500 vezes seno de 30, vai dar 250 newtons. Vou colocar essas forças direto aqui, ó. Então, eu tenho o meu F2x, que está aqui, que vale, a gente acabou de calcular, 433 newtons, e o meu F2y, que está aqui, que é igual a 250 newtons. Agora, basta a gente fazer as nossas equações de equilíbrio. Vou ver se vai caber tudo aqui. Não vai caber, a gente vai ter que... Eu tenho outro slide aqui em branco. Então, todo mundo entendeu essa decomposição? Gente, alguém tem dúvida? Beleza, acho que esse exercício aqui é tranquilo, né? Então, a gente só decompôs as nossas forças ali, então em x e y, e a gente montou aqui, agora vamos montar as nossas equações de equilíbrio. Eu sempre começo pelo que eu acho que é mais simples. Ah, professor, onde que é mais simples? É o eixo x.
O eixo X eu tenho um AX para a direita e eu tenho um F2X para a esquerda. Então, eu vou montar isso. Então, eu vou fazer somatória das minhas forças em relação a X é igual a 0, sendo positivo para a direita. O que isso vai dizer? Então, eu vou ter o meu AX para a direita, menos minha força F2X, que está para a esquerda, menos 433 newtons. Posso colocar o newtons aqui? Eu não preciso, igual a 0. Passando 433 para o outro lado, meu AX é igual a 433 newtons. Então, achei a minha primeira reação de apoio. Todo mundo entendeu, gente? Eu queria... Devo ser obrigado a pegar o outro slide, mas eu vou montando, vou indo e vou voltando. Se ficar muito confuso, vocês me avisem aí. Senão vai ficar muito apertado aqui. Agora eu vou fazer o somatório dos meus momentos em relação ao ponto A. O que está gerando momento aqui? A gente já viu o que é momento, né? Então, essa distância aqui é 6 metros. Então, a distância dessa força ao meu ponto A são 2 metros. A distância dessa força até o meu ponto A são 6 metros. São só essas duas forças que estão fazendo com que essa minha barra rotacione. Estão gerando momento nela. Então, eu vou calcular qual que é o momento da reação aqui da onde a minha viga está engastada. Então, vai ficar assim, ó, somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a 0. Sendo positivo no sentido anti-horário. Vamos montar, então. Eu tenho o meu momento A, que é justamente o que eu quero calcular. Essa incógnita aqui, ó, eu quero achar ela. Beleza, ela é positiva porque eu falei que no sentido anti-horário é positivo. O que está tendendo a girar para o lado direito aqui? A minha força é de 800 newtons vezes a distância de 2 metros. Então, eu vou escrever lá. Menos 800 vezes a minha distância de 2 metros. E tem mais uma força que está tendendo a girar essa barra para o lado direito, que é esse 250 newtons, e ele está a uma distância de 6 metros. Então, menos 250 newtons vezes a distância de 6 metros. Tudo isso é igual a 0. Momento em relação ao ponto A é igual desculpa, eu ia fazer direto aqui. Momento em relação a A, menos 1.600, que é 800 vezes 2, menos 250 vezes 6, vai dar 1.500. Isso aqui é igual a 0. Então, momento em relação ao ponto A, mais menos 3.100 é igual a 0. Momento em relação ao ponto A é igual a 3.100 newtons vezes metro. Tem que lembrar de colocar o vezes metro aqui para estar 100% correto. Todo mundo entendeu da onde que eu montei essa equação e por que eu cheguei nesse resultado? Quem não entendeu? Eu errei na hora de colocar a medida, ó. Eu só esqueci esse Newton vezes metro. Ah, eu vi, aham. Você colocou só Newton, né? Mas não tem problema, não vou descontar por conta disso. Gente, alguém não entendeu da onde vem? Coisa linda. Ô, professor, Diga, Maurinho. o Hélio vai falar alguma coisa? Fala você, Maurício. Ô, professor, essa parte aí, até que eu entendi agora você falando. Mas só que eu não entendi esse do AX. Das forças em relação... Esse aqui? É. Tá. Então, vamos... Tu tá vendo a minha imagem aqui, né? Sim, não, eu tô vendo. Aí tem esse F2X aqui, 433. Na realidade, eu não coloquei isso, eu coloquei 500 na hora de fazer não pode... Mas não é 500, porque é uma força inclinada, ó. E essa força inclinada, ela tem uma decomposição. Uma parte está no eixo X e uma parte está no eixo Y. Ah, sim. E é por isso que a gente decompõe ela. Então, é por isso que a gente faz, para fazer o X vezes o meu cosseno de 30. Lembra daquela dica, né? Sim, eu fiz isso daí, o cosseno de 30, tudo, mas só que nesse negócio do EFX aí no AX, né, que menos 433 não foi, eu coloquei 500. Aham. Não, mas tu entendeu de onde vem o 433? Entendi, que é
a somatória lá, né? A multiplicação, né, do 500 com cosseno de 30. Isso, é a decomposição dessa força Decomposição. inclinada. Ah, Aham, sim. Não. Beleza, agora ficou mais claro. beleza. E, Hélio, quer tirar professor, alguma... Diga. ali nesse 3.100 ali, eu só coloquei newton, esqueci de colocar o metro ali. Então, ficou Ah, faltando isso comigo. tudo bem, Eu mas... estou vendo na minha prova ali que o restante está em newton por metro, só o resultado que eu esqueci de colocar o metro. Aham. Não, não tem problema. Fique tranquilo. Assim, para estar 100% certo, tem que ter um metro. Ah, eu vou descontar? Não, quem colocou 3.100 newtons, tirou A, tá tudo certo. Eu coloquei os 3.100, só esqueci de colocar o metro na frente do newton. Aham. Não, tudo bem. Contanto que entenda de onde vem, tá tranquilo. Ah, entendi. Tudo isso aí entendi. Beleza. Falta uma coisa ainda. Alguém sabe me dizer o que falta? Menos o Rodrigo. O que falta a gente O calcular? AY, o O AY. AY, exatamente. Então, para calcular o Y, eu vou fazer a mesma coisa. Somatória das minhas forças em relação a Y é igual a zero, sendo positivo para cima. Agora, vamos lá. O que a gente tem para cima? Então, para cima, alguém... Ah, o Nelson colocou a presença. Alguém, desculpa, para cima a gente tem o meu AY, que é justamente a minha incógnita. Então, na minha equação de equilíbrio, eu vou começar pelo meu AY. Positivo, porque está apontando para cima. Eu sei que está apontando para cima, né? Eu consigo ver que a minha reação aponta para cima. Agora, o que a gente tem para baixo? Alguém pode me ajudar? 800. O 800 e mais uma coisa. 250. Oi? 250. Isso, mais o meu F2Y. Então, para baixo, eu tenho menos 800 newtons, menos 250 newtons é igual a zero. Fazendo esse cálculo aqui, o meu AY vai ser igual a 1.050 newtons. Fechou? Não seria negativo esse resultado? Não, meu AY é positivo. Porque, ó, menos 800, menos 250 dá menos 1.500, menos 1.050. Quando eu passo para o outro lado, ele muda de sinal e fica positivo. Querem que eu faça com calma? Vou fazer por partes aqui, ó. AY Eu coloquei negativo, eu passei para o outro lado e coloquei negativo. o AY, quando passa para o outro lado, fica positivo. Só ficaria negativo se vocês tivessem assumido, escrito menos AY aqui, alguma coisa nesse sentido, porque é uma questão vetorial, né? Ele está apontando para cima, então é positivo. Gente, fechou a primeira questão. Alguém tem dúvida? Tranquilo, então. Vamos para a segunda questão. A segunda questão de novo, esse daqui pode-se dizer que foi proposital, mas de novo poderia gerar um pouco de dúvida. Por quê? Porque esse 100 newtons aqui, ele está nessa... Ele é 0,5 metros essa distância aqui, ó. Só que essa distância aqui poderia gerar um pouco de dúvida, porque não está exatamente simétrico em 0,5. Então, professor, poderia usar 0,6, poderia usar 0,4, todas essas respostas vão estar certas. Mas, via de regra, era para estar colocado bem ali no meio. E essa força aqui, ó, tem que lembrar na aula de como é que a gente calcula ela. Então, essa força aqui, ela é uma carga distribuída. Mas essa carga distribuída, a gente calcula ela como uma carga resultante. E quando a gente tem um triângulo desse tipo ali, a minha carga resultante está nesse ponto aqui. Essa distância aqui, ó, é 1/3 dessa distância toda, vindo da direita para a esquerda, esse 1/3 aqui. Então, isso aqui poderia gerar dúvida também, e gerou dúvida no pessoal. Porque isso daqui é tabelado, né, gente? A gente pode pegar um triângulo simétrico do outro lado, ó. Do outro lado, esse 1/3 vai estar aqui, ó. Então, isso daqui poderia gerar confusão, mas era justamente para interpretar a questão. Então, se eu tenho 1/3 aqui, aqui eu tenho 2/3 desse comprimento total. Vamos calcular isso. Então, eu tenho um triângulo
com uma carga resultante equivalente aqui. Vamos calcular qual que é a carga resultante equivalente. Isso aqui é tabelado, está lá nas aulas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem assistir aquelas aulas que eu explico certinho de onde vem isso. Mas é base vezes altura sobre 2. Então, qual que é a minha força resultante aqui? É a área do triângulo. Então, é base, que é 2, vezes a minha altura, que é 200 newton por metro, dividido por 2. Então, vai ficar 2 vezes 200 dividido por 2. Minha força resultante aqui, eu corto, posso cortar, posso multiplicar, posso fazer como vocês quiserem. Vai ser 200 newton. Esse 200 newton, ele vai estar equivalente nesse ponto aqui, ó. 200 newtons. E essa distância daqui até aqui, se aqui é 1/3, isso aqui está lá na tabela também. Eu também posso calcular isso. Então, se isso daqui vale 2, vai ser 2 dividido por 3. Então, 2 dividido por 3 é igual a 0,6666. Eu posso calcular isso aqui, posso arredondar para 0,64 metros. Se aqui é 0,64 metros, 2 menos 0,64, o outro lado vai ser 1,36 metros. Então, essa distância daqui até aqui é 1,36 metros. Essa distância desse ponto de ação dessa força aqui até a origem, lá eu vou somar com esse 1 aqui. Então, essa distância daqui até aqui é 2,36 metros. Isso é importante quando a gente fizer o nosso cálculo do meu momento. Então, no fim, como é que fica a distribuição dessa carga aqui? Eu vou fazer um diagrama de corpo livre aqui embaixo. Então, eu tenho a minha barra. Eu sei que eu vou ter um AY. Como eu tenho um F aqui, ó, eu sei que eu vou ter um FX aqui. Um AX, no caso, né? Eu sei que eu vou ter o meu BY aqui para cima. Agora é só uma questão da gente colocar essas cargas. Então, a primeira carga, 100 newtons, que vai estar a uma distância do meu A de 0,5. A minha segunda carga, que é 200 newtons, que vai estar a uma distância do meu ponto A de 2,36 metros. E a minha distância do B em relação ao ponto A é essa distância, vamos ver se eu consigo aqui, essa distância mais de baixo aqui, ó, que é a minha distância total, que é 4 metros. Todo mundo entendeu isso? Agora virou um problema simples, né? E ainda tem a força de 50 newtons aqui, ó. Eu peço que quem está com dúvida em relação a essa força resultante desse triângulo, que assista aquela aula que eu expliquei sobre isso. Mas isso daqui também poderia estar gerando dúvidas para vocês. Mas é só uma questão de olhar ali, se a minha força resultante está a 1/3 dessa origem maior do meu triângulo, ela vale 2 aqui, então 2 dividido por 3 vai dar 0,64 metros. Professor, Diga. por que 0,64 metros? Isso vem de tabela. Vem de tabela? Uhum. Não vai vir os 0,64 metros de tabela, vai vir esse 1/3 aqui, ó. Mas só que daí na conta dá 0,66. Então é 0,67 aqui. É porque eu estou confundindo. É 0,66, não, vamos arredondar para 0,67 aqui. E aqui é 1,34. Eu troquei um pelo outro aqui. Vocês querem que eu faça de novo? Ficou confuso? Eu faço de novo. Professor, eu achava melhor, porque eu fiquei confuso nisso daí. Tá, vou descartar essas modificações e vou fazer de novo. Beleza, então a gente viu lá em aula que quando eu tenho um triângulo com uma carga distribuída, eu posso calcular uma carga equivalente nesse triângulo e posicionar ela em um ponto determinado desse triângulo.
esse ponto determinado do triângulo é 1/3 dessa distância maior desse triângulo. Então, nesse triângulo que eu tenho aqui, ó, essa distância aqui vale 2 metros. Eu quero calcular quanto que é 1/3 de 2 metros. Então, 2 metros vezes 1 dividido por 3. Vai ser igual a 2 dividido por 3, que é igual a 0,66 metros. Vou arredondar isso daqui para 0,67 metros. Professor, por quê? Porque é 0,666666. Então, eu posso arredondar para 0,67. Então, esse triângulo aqui vai ter uma carga equivalente aqui, ó. A distância dessa carga equivalente ao meu ponto maior aqui desse triângulo é 0,67 metros. Ficou mais claro agora? Então, isso daqui está onde aqui? Está aqui, ó. Eu tenho uma carga equivalente aqui, ó. E essa distância aqui, se eu prolongar, daqui até aqui, vai valer 0,67 metros. É só isso. Aí a força resultante aqui, então, é a área desse triângulo, né? Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. A área do meu triângulo é igual a minha base vale 2 metros total, né? Vezes a minha altura, que é esse valor aqui, 200, dividido por 2. Então, a área desse triângulo é igual a 200 newtons. Essa área desse triângulo, então, a área do meu triângulo é igual à minha força resultante desse triângulo, que é igual a 200 newtons. Então, partindo desse triângulo, eu vou fazer um diagrama de corpo livre equivalente a esse que está aqui. Então, eu vou ter minha reação BY, que eu preciso calcular, vou ter minha reação AY, que eu preciso calcular, vou ter a minha reação AX, que eu preciso calcular. É justamente as incógnitas, né? Então, tem uma força de 50 newtons aqui. E aqui, a uma distância de 0,5 metros, eu tenho a minha primeira força, que vale 100 newtons. Então, essa distância daqui até aqui vale 0,5 metros. E vou ter a minha força de 200 newton, que é a resultante aqui. Ela está a uma distância do meu ponto A, vamos somar essa distância aqui. Então, se aqui vale 0,67, quanto é que vale esse valor aqui? Então, vamos fazer ali, 2 menos 0,67 vai valer 1,33, 1,34. Então, eu sei que essa distância x aqui vale 1,33 metros. Vamos usar 1,33. Então, a minha distância essa distância aqui, ó, vai ser igual a esse 1,33 mais 1. Então, vai ser igual a 2,33 metros. E a minha distância do meu BY até a minha origem é a minha distância total, que é igual a 4 metros. Gente, ficou mais claro agora? Ficou, professor. Eu sei que é um pouco confuso quando tem os triângulos e quando tem essas distâncias, mas é mais uma questão de a gente já olhar e analisar, é 1/3 do triângulo, quanto é que vale 1/3 de 2 metros? Vale 0,67. Então se ali tem 2 metros, o meu triângulo, quanto é que vale essa parte final aqui, né? Então, eu posso ainda desenhar esse triângulo aqui, que é esse triângulo real ali, em que eu tenho aqui 0,67 metros, e aqui eu tenho, quanto é que deu? 1,33 metros. Essa somatória aqui tem que dar 2 metros. Então, 1,33 mais 0,67 deu os 2 metros. Professor, eu fiz o cálculo lá, usei 0,6666. Sem problema, ninguém vai ser prejudicado por isso. Agora, vamos calcular as reações disso daí. Então, vamos passo a passo. Eu vou começar com o eixo X. Eu sempre começo com o eixo X, é o mais simples. Então, eu tenho o meu AX para o lado direito, que é o que eu quero saber, e eu tenho menos 50 newtons para o lado esquerdo. Então, o somatório das minhas forças em relação a x é igual a 0. Então, eu tenho meu AX menos 50 newtons é igual a 0. Meu AX vai ter que ser igual a 50 newtons. Tranquilo. Vou fazer a minha somatória dos meus momentos em relação ao ponto A.
Então, somatória dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero, sendo positivo no meu eixo, no meu sentido anti-horário. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente vai ter menos 100 newtons, que está no meu sentido horário, vezes 0,5. Então, vai ser menos 100 vezes 0,5. Menos 200 vezes 2,33. Ou 34, tanto faz. E eu vou ter mais o meu BY vezes a distância de 4 metros. Tudo isso é igual a zero. Então, vamos calcular. Então, menos 100 vezes 0,5 vai dar menos 50. E menos 200 vezes 2,33 vai dar menos 466, mais o meu BY vezes 4, sendo igual a zero. Vamos aqui, menos 50, menos 466, dá menos 516, mais o meu BY vezes 4 é igual a zero. Vou passar o 516 para o outro lado, então BY vezes 4 igual a 516. Se eu dividir, né, é que vai ficar apertado aqui, mas aí eu divido meu 516 por 4, meu BY vai ser igual a... Deu aqui 129 newtons. Ah, professor, o meu deu 130, o meu deu 128. Tem só a ver com o arredondamento dessa distância ali. Todo mundo sabe de onde veio o BY, todo mundo entendeu que é a mesma coisa da anterior, né? Só que aqui eu não tenho momento nesse lado aqui da minha viga, porque a viga não está encastada na parede. Essa é a grande diferença. Ela está só apoiada sobre 2 pontos. Agora falta a gente calcular ainda um termo, que é o meu AY. Então agora eu tenho o meu BY, que eu já calculei, só falta achar o meu AY. Então, eu vou fazer isso fazendo somatória das minhas forças em relação a Y é igual a zero, sendo positivo para cima. Vamos olhar o que a gente tem. AY para cima, menos 100 para baixo, que é essa força aqui, menos 200 para baixo, e mais o meu 129, que ele está apontando para cima. Então, é uma questão vetorial, né? Mais 129. Isso aqui é igual a zero. AY, se eu fizer tudo isso daí, então, menos 100, menos 100, menos 200, mais 129, vai dar... Menos 171 é igual a zero. Meu AY, passando 171 lá para o outro lado, vai ser igual a 171 newtons. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Cadê o meu? Ah, ainda falta um, né? Ah, não, tá aqui a minha força em relação ao X. Gente, dúvidas? Eu errei na parte da localização onde ficava concentrada a força do triângulo. Eu vi, Eu esqueci isso. Mas assim, tu fez o somatório dos momentos em relação ao ponto B. Tu pode fazer também, tá? Não precisa ser necessariamente em relação ao ponto A. Não, mas isso aí eu sei que dá para fazer pelos dois lados, né? Eu falo onde eu coloquei o ponto que faz a força no triângulo. Eu coloquei no meio. Eu vi. Eu esqueci que ficava 1/3. Eu não fui olhar as aulas, eu tentei fazer sem olhar. Não, mas não tem problema. Eu sei que tu sabes e tal, então fica tranquilo. Se quiser arrumar lá, mas se não, também tranquilo. Gente, quem tem mais dúvida em relação a essa questão? Notem que a resolução delas são muito similares, o que muda é a interpretação da questão. Beleza, então. Se ninguém tem mais dúvidas nessa, vamos para a última, então, que é essa daqui. Essa daqui, além de eu ter esse carregamento, ele falou que é para considerar o peso da viga.
Então, o peso da viga está aqui, ó. Está distribuído igualmente em toda a viga. E falou que essa distribuição força é igual a 200 newtons para cada metro. Eu acabei de ver aqui. Eu acho que eu fiz errado aqui. Então, essa força aqui, ela é igual a, se eu tenho 200 newtons de distribuição a cada metro dessa viga, ela pesa 200 newtons. Ela vai pesar no total 200 vezes o comprimento total dela, que é 4 metros. A minha força resultante vai ser igual a 800 newtons. Eu coloquei 80 newtons, eu não sei por quê. Mas tudo bem, a gente vai fazer os cálculos aqui e vamos calcular essa questão aqui. E onde é que está concentrada essa força resultante? Alguém sabe? Ninguém sabe, gente? Ela não é um triângulo, essa distribuição aqui, é um retângulo, né? Ô, professor, lá na atividade está 20 newtons, não 200, não é? Agora faz sentido. É por isso que você colocou 80. Porque... Força igual a 20 newtons para cada metro. Então, força é igual a 20 vezes 4, a minha força vai ser igual a 80 newtons. Agora sim, obrigado, Rodrigo. Então, minha força resultante é 80. Não é 200 porque é que o meu N aqui parece um zero. Beleza. Então, a minha força resultante está localizada exatamente no meio. Professor, por que no meio? A tabela mostra do porquê, mas é porque é uma distribuição retangular. Então, essa força aqui é igual a 80 newtons. Então, vamos montar um diagrama de corpo livre com todas as forças que a gente tem. Vamos decompor essa força de 50 newtons aqui também para ficar mais fácil. Então, ela está decomposta tanto no eixo X quanto no eixo Y. Vamos decompor o F2x. F2x é igual a 50 vezes o meu cosseno de 45. F2x é igual a 50 vezes cosseno de 45. Vai dar 35,3 newtons. F2y é igual a 50 vezes o meu seno de 45. Meu F2y é igual a 50 vezes o meu seno de 45, também vai dar 35,3 newtons. Então, vamos colocar tudo isso aqui. Então, eu sei que eu vou ter um AX para cima. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu sei que vai ter um B... falei AX é um AY, né? Eu sei que vai ter um BY para cima. E, de novo, eu sei que vai ter um AX. Nesse caso, como a minha força aqui decomposta, ela está aqui, e tem a outra aqui, eu sei que o meu AX vai ser para cá. Ó. Vai ser menos AX, na verdade. Porque a minha força, essa daqui, ela está para cá. Então, aqui eu vou ter uma força de 35,3 newtons. Aqui eu também tenho uma força de 35,3 newtons, que é justamente a decomposição dessa força aqui. Aqui eu tenho uma força de 25 newtons. E eu tenho ainda essa minha força resultante de 80 newtons, que está aqui. Vamos colocar as distâncias. Então, a minha força F1 está a uma distância de 1 metro do meu ponto A. A minha força de 80 newtons está a uma distância, então, é a metade da barra. Então, se ela tem 1, 2, 3, 4, vai estar a 2 metros. E essa outra força aqui, ela está a essa distância aqui, que é 2 mais 1, vai ser igual a 3 metros. E ainda o meu BY está na distância total aqui, ó. 2, 3, 4 metros em relação ao ponto A. Gente, mais uma vez eu pergunto, todo mundo entendeu a decomposição dessas forças todas?
O exercíciozinho também que tem um pouquinho de coisas a mais, mas a distribuição dela é retangular, não é uma distribuição triangular, o que facilita muitas coisas. Né? Eu tive um erro de lógica aqui na hora de colocar da onde está vindo as forças. Eu coloquei como BX e não AX, né? Porque, na verdade, a força só pode estar aplicada lá no triângulo, né? Porque ali não tem nenhuma força do outro lado, né? Isso. Como isso daqui é um rolete, só tem uma força para cima. Eu nem pensei nisso. Eu coloquei BX. Porque, Aham. porque como estava vindo aqui do meio, eu pensei, então é BX, mas eu nem parei para pensar nessa parte. Não, quem segura é o A aqui. Bom, aí tu consegue modificar lá. E por que eu não poderia ser ou A ou B? Porque daí é o que a gente chama de um problema hiperestático. Aí eu tenho 2 pontos e eu precisaria de mais uma equação para achar esse resultado. Então é por isso que a gente simplifica e coloca uma rodinha no lado e um ponto fixo no outro lado. Beleza, vamos fazer os cálculos então. De novo, eu vou começar com o meu AX porque é mais simples. Então, o meu somatório das minhas forças em relação ao ponto X é igual a 0. O que eu tenho aqui? Eu tenho menos AX pontando para a esquerda. Então, vai ficar menos AX. E eu tenho aqui minha força de 35,5 newtons para o outro lado. Então, mais 35,5. 35,35, né? Eu coloquei ali quanto? 35,3? 35,3. É igual a 0. Então, menos AX é igual a menos 35,3. Corto menos com menos, meu AX é igual a 35,3 newtons. Ah, professor, quando eu calculei, o meu valor deu negativo. Deu negativo porque tu pode, talvez, ter assumido o teu AX para o lado direito. Aí o valor ali vai dar negativo, mas só quer dizer que, na verdade, ele está para o outro lado. Beleza? Beleza. Vamos fazer, então, o nosso somatório dos momentos. Então, somatório dos meus momentos em relação ao meu ponto A é igual a 0, sendo positivo para o sentido anti-horário. Aqui, positivo para cima. Né? Desculpa, positivo para a direita. Então, o que a gente tem aqui que está tentando girar essa barra? A gente tem 25 vezes 1 metro, então vai ficar menos 25 vezes 1 metro. Eu tenho menos 80 vezes a distância de 2 metros, então vai ficar menos 80 vezes 2 metros. Eu tenho meu menos 35,3 vezes a distância dele, que é 3 metros, então menos 35,3 vezes 3 metros. E eu vou ter um mais BY vezes 4 metros aqui. Então, mais meu BY vezes 4 é igual a 0. Então, vai dar menos 25, menos 160, 35,3, menos 105,9, mais o meu BY vezes 4 é igual a 0. Vamos ver como é que dá isso. Então, menos 25, menos 160, menos 105,9, vai dar menos 290,9 mais BY vezes 4 igual a 0. Tá acabando o espaço aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. BY vezes 4 é igual a, passando para o outro lado, 290,9. De novo, vou simplificar, vou colocar direto o resultado. BY ali é 290,9 dividido por 4 vai dar 72. Deixa eu escrever isso aqui bonitinho. 72,7 newtons. E mais uma vez, ainda falta uma reação de apoio para eu calcular. Qual que é? É o meu AY. Então, BY, calculei, meu AX, calculei, vai faltar o meu AY. Então, eu vou fazer o meu somatório das minhas forças em relação a Y é igual a 0, sendo positivo para cima. Opa, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, meu AY apontando para cima, então vou colocar meu AY. AY. Desgraça, de novo.
eu tenho o meu 25 newtons apontando para baixo. Então, menos 25 newtons. Eu tenho o meu 80 newtons apontando para baixo. Então, menos 80 newtons. Eu tenho menos 35,3 apontando para baixo. Então, menos 35,3. E eu vou ter mais o meu BY que está apontando para cima. Então, é mais 72,4 newtons, tudo isso sendo igual a zero. Vamos calcular isso, então. AY, então, vai ficar menos 25, menos 80, menos 35,3, mais 72,4. Então, menos 67,9 é igual a zero. AY é igual a 67,9 newtons. Ah, professor, o meu deu um pouquinho diferente ali e tal, tudo bem. Pode ter dado a questão das vírgulas ali, tá? 1 newton a mais, 1 newton a menos, mas isso tem a ver com arredondamento de valores. Ninguém vai ser prejudicado por isso. Gente, alguém não entendeu? Quem quer tirar mais alguma dúvida? Professor, Diga. a única coisa que eu fiz de errado aqui foi que eu coloquei 35,35 newton. Tranquilo, não muda nada. Muda nada? Não muda nada. Só foi essa também que eu acertei. O meu também, o negativo aí, tem uns que deu positivo, mas o resultado deu igual. Então, mas daí pode ser que foi colocado a direção do vetor ao contrário, né? E daí vai... Né, às vezes tu assumiu que o AX estava para a direita, por exemplo, aí o AX vai dar negativo da conta. Mas tá certo? O resultado deu certo, mas a soma ali que eu ponho negativo, eu ponho positivo, tipo menos 25, põe 25 vezes 1, mais 80. Uhum. Dependendo do sentido que tu disse que era o positivo, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei no sentido anti-horário sendo positivo. Pode fazer no sentido horário sendo positivo. Aí justamente 25 é positivo, 80 é positivo, 35,3 é positivo, e aí o BY aqui daí que vai ficar negativo. Aí eu ponho negativo, BY. Isso. Mas o resultado deu o mesmo resultado, só a somatória. Uhum. Deixa eu manter aqui essa questão. Gente, o que mais, gente? Mais dúvidas em relação à prova? Eu acho professor, que... dúvida tem bastante, mas agora já resolveu. Maurício, se tu quiser ainda marcar mais uma data para a gente tirar mais algumas dúvidas, a gente pode marcar, tá? Se tu quiser fazer mais alguns exercícios, tal, para tentar pegar melhor esse esquema. Professor, deu uma adiada, acho que na cirurgia vai ter que dar uma adiada, porque o papel ficou na minha casa e eu não levei para o médico. Eu só vou levar só semana que vem. Provavelmente, aí